Por mais que você não seja um entusiasta ou entendedor sobre o assunto, muito provavelmente você já ouviu falar na famosa Área 51. O que exatamente ocorre nesse lugar ainda é um mistério. Mistério esse, inclusive, que o mundo cansou de especular e decidiu pagar para ver. Por conta disso, há uma data marcada para ocorrer uma grande invasão na popular Área 51. Não tá entendendo nada? Fica tranquilo que nós aqui do Top 10 te explicamos. Deixa o seu like para fortalecer e vamos nessa! Apesar de sempre nos depararmos com o termo Área 51 por aí, muita gente ainda não sabe exatamente o que já foi oficialmente comprovado e o que não passa de especulação sobre esse lugar. Então, vamos aos fatos. A chamada Área 51 foi construída no ano de 1955 pelo governo dos Estados Unidos, em plena Guerra Fria. Segundo informações oficiais cedidas pela CIA, a área seria uma base militar de segurança máxima, localizada no meio do deserto de Nevada, a 133 quilômetros de distância de Las Vegas. O governo americano alega que o espaço é um campo de treinamento aberto para a Força Aérea dos Estados Unidos. Porém, a base é um verdadeiro alvo de especulações ufológicas, e o que podemos dizer é que os entusiastas dessas teorias tiveram lá seus motivos para acreditar no que acreditam. Toda a história da base, sua construção, sua finalidade e até mesmo misteriosos testes realizados ali sempre foram mantidos em segredo e a 7 chaves pelo governo americano. Desde 1955, por exemplo, ano da sua criação, turistas e pessoas que moram na região têm registrado movimentações suspeitas na área, o que inclui, por exemplo, testemunhas que alegam terem visto aeronaves não humanas pousarem por ali. Devido à onda de boatos, não demorou muito para que, na década de 80, um suposto físico chamado Robert Lazar aparecesse na mídia alegando ser um ex-funcionário da Área 51, cuja função na base seria de realizar engenharia reversa em espaçonaves extraterrestres. Segundo Robert, o objetivo do trabalho que desenvolvia era se apropriar da tecnologia utilizada pelos aliens. Lazar não possuía nenhum documento ou evidência que pudesse comprovar nem a sua formação como físico, tampouco algum vínculo de trabalho com o local, mas, obviamente, o seu depoimento desencadeou um verdadeiro boom de especulações e teorias sobre alienígenas que seriam mantidos dentro da área, a fim de serem estudados. Por outro lado, o mistério feito por parte do governo sobre a base é tão intenso que realmente chega a levantar suspeitas que, teoricamente, reforçam as especulações. Afinal, para vocês terem uma ideia, apesar de ter sido criada em 55, como falamos aqui, foi apenas no ano de 2013 que o governo americano finalmente admitiu existir uma Área 51. Tudo isso, é claro, após a CIA ser obrigada a liberar documentos sobre a base para resolver questões burocráticas relacionadas a um pedido público da Universidade de Washington. Antes dessa data, portanto, o governo insistia em afirmar que nada existia, mesmo com centenas de pessoas afirmando ter registrado ou presenciado movimentação no local. Recentemente, para justificar especulações e testemunhos de que naves alienígenas pousavam ali, o governo anunciou que, quando foi criada, a base era usada como área de teste de uma aeronave chamada U-2, que naquela época, em um contexto de Guerra Fria, seria utilizada para espionar o governo soviético, o que, segundo eles, tecnicamente justificaria o que muitos identificam como OVNIs dentro da base. Bom, em meio a tanta polêmica e especulação, eis que um grupo de curiosos cansados de tanto lenga-lenga e convictos de que a Área 51 abriga seres de outro planeta, decidiram fazer algo impressionante. Afinal, se o mundo inteiro deseja saber quais segredos escondem a Área 51, por que todo mundo não se junta, invade o local e coloca um ponto final nessa história? Foi pensando nisso que uma streamer de videogames chamada Smileyken decidiu criar um evento no Facebook para organizar uma invasão conjunta à Área 51. O evento foi marcado para o dia 20 de setembro e atualmente mais de 1 milhão de pessoas já confirmaram presença e 2 milhões interagiram com a página. A descrição convida entusiastas a se encontrarem em uma atração turística chamada Área 51 Alien Center e em seguida sair rumo à base, partindo do pressuposto que 1 milhão de pessoas engajadas nessa empreitada seriam difíceis de parar ou impedir. O evento trata do assunto com tom de humor, afirmando que agora é a hora do mundo finalmente ver os alienígenas que existem escondidos ali dentro. Mas o governo americano, como você deve imaginar, não gostou nada dessa
história. Por isso, como resposta, a porta-voz da Força Aérea, Laura McAndrews, declarou a um jornal americano que a Área 51 é um campo de treinamento aberto para a Força Aérea dos Estados Unidos e que eles desencorajam qualquer um de tentar entrar na área onde treinam as Forças Armadas americanas. Segundo ela, a Força Aérea dos Estados Unidos sempre está pronta para proteger os Estados Unidos e seus ativos, deixando bem claro que turistas na região não serão bem-vindos. Por fim, tanto os criadores do evento quanto grande parte dos internautas estão tratando a convocação a essa missão como uma grande brincadeira. Mas e você? Acha que no dia 20 as coisas vão ficar na calmaria ou vai ter gente tentando invadir a Área 51? Conta pra gente aqui embaixo pelos comentários. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!